Nossa boa noite a todos. Mais uma vez, vamos refletir um tema da obra básica do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Nós vamos procurar fazer alguma reflexão em torno da questão número 100 de O Livro dos Espíritos, que nos fala da escala espírita. Acho que a gente ainda não tocou nesse assunto em termos de palestras, mas o que vai ser dito aqui, o que nós vamos estudar juntos aqui, isso já está, faz parte de todo o contexto, de todas as reflexões que fazemos aqui. Quer dizer, não é nenhuma novidade, não é? Falar da escala espírita. A questão número 100 de O Livro dos Espíritos. Sabemos que, desde que o ser humano está na face da Terra, né, desde a mais alta antiguidade, nós todos temos os nossos questionamentos, né, as nossas dúvidas, as nossas perguntas íntimas. E isso foi feito ao longo da história da humanidade, não só por filósofos e pensadores, mas por nós próprios. A gente tem necessidade de saber os porquês da vida, né? E certamente Allan Kardec, ao fundar e ao codificar o Espiritismo, ele fez essa série de questionamentos aos espíritos, né? São 1019 questões contidas em O Livro dos Espíritos, perguntas que qualquer um de nós faríamos, para a gente ter uma ideia do que é o relacionamento nosso com os espíritos desencarnados, como é que é a vida no mundo espiritual. Então, partindo disso daí, o Livro dos Espíritos é um questionário, perguntas e respostas. Mas, ao longo da história da humanidade, diante dessa necessidade que o ser humano teve sempre de entender o que seria essa força maior do universo, a qual nós damos o nome de Deus, ou seja, lá o nome que se dê, todas as culturas, todas as civilizações têm em mente que algo superior existe para além da vida física, algo superior que lhe dirige a vida aqui na Terra. E sendo assim, o próprio ser humano foi criando mecanismos através dos quais ele poderia se dirigir a essa entidade superior ou dialogar com essa entidade superior. E assim o ser humano foi desenvolvendo e criando as próprias religiões. E as religiões, nós sabemos, elas foram fundadas por líderes. Alguém que em algum momento, em algum ponto da sociedade humana na face da Terra, alguém que teve alguns vislumbres, algumas ideias, espíritos que aqui estiveram reencarnados e que estiveram naquele momento um pouco à frente do comum dos homens, esses espíritos certamente, com as suas ideias que foram expostas, criou em torno de si seguidores, de forma que foram criadas as religiões, não é? E se nós vermos a história da humanidade, está cheia de livros ditos sagrados, né? Ditos sagrados. A nós, povos ocidentais, nós tomamos conhecimento, isso já faz parte da cultura dos povos ocidentais, ou pelo menos do Oriente Médio para o Ocidente, né? As culturas, as religiões com origens abraâmicas, que nós dizemos, né? As três grandes religiões que tiveram origem lá na Bíblia, no Velho Testamento. E essas grandes religiões, a primeira delas é o judaísmo, no qual veio o Velho Testamento, não é? Mas daí houve o evento do nascimento do homem Jesus, os seus seguidores também, porque sabemos que o homem Jesus não criou religião nenhuma, não escreveu nada, ele não escreveu nada,
muito menos aqueles que se dizem os evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João também, né? O que está escrito lá nos seus evangelhos foram atribuídos a eles, porque eles também, já se sabe que eles também não escreveram. Mas então foram criadas essas religiões surgiu daí desse tronco de Abraão também o islamismo, o Islã. Então essas são as três grandes religiões da face da terra, as maiores, né? Se juntar as três, talvez dê aí a grande maioria da população da terra, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, isso daí formatou na mente das pessoas, das populações, essa ideia de que você tem lá um grande Deus, né? Um Senhor dos universos, alguém, uma inteligência que está fora do cosmos, lá fora no cosmos, né? E que nos dirige a vida aqui. E de uma certa forma, as religiões ensinam que esse Deus, ele é benévolo, ele é benevolente, que ele cuida de nós, que ele providencia tudo a nós, né? Principalmente no cristianismo. No cristianismo se diz que Deus não faz acepção de pessoas, não faz diferença das pessoas. Para Deus, toda a humanidade é igual, né? Todos nós somos iguais. E Deus, nos dias atuais, né, a frase mais moderna que nós temos nos dias atuais é Deus no comando. Não é comum nós virmos isso aí, principalmente nas redes sociais. Deus está no comando. A nós espíritas, o movimento espírita brasileiro, tem Jesus como governador do planeta Terra, né? A Igreja Católica o tem como o salvador da humanidade. E o espiritismo brasileira tem ele como o governador da terra. Discussões à parte, cada um. O Espiritismo é uma filosofia aberta para o livre pensar. Cada um pensa aquilo que achar mais conveniente, não é? Mas nós vamos acabar chegando num determinado ponto que o Espiritismo nos leva a questionar as coisas, não é? O Espiritismo, nós devemos olhar o Espiritismo como uma ferramenta que nos abre a mente para que nós também, a exemplo de Kardec, nós nos tornemos também questionadores. Porque é muito comum nas religiões tradicionais não se questionar nada. As pessoas, os frequentadores, né, das religiões, todos eles são de uma certa forma passivos. Você vai às igrejas e você ouve o discurso, a pregação evangélica do padre, do pastor, né? E normalmente as pessoas dizem amém. Normalmente as pessoas não questionam nada, não passam pelo crivo da razão. Aceitam aquilo como verdade absoluta, pronta e acabada. Não tem questionamentos. Não é? No movimento espírita, muito embora o Espiritismo nos dê a ferramenta para o livre raciocínio, ainda a grande maioria dos espíritas também tem esse mesmo comportamento das religiões. Porque, de uma certa forma, o Espiritismo no Brasil, ele tomou formatação, talvez pelo próprio rustanguismo, né? O rustanguismo, não sei se alguém de vocês já ouviu falar de Jean-Baptiste Rustin. Jean-Baptiste Rustin na França. Era contemporâneo de Kardec, e que através dele escreveu-se os 4 evangelhos de Rustin. Esses 4 evangelhos de Rustin que Kardec, a seu tempo, que foi contemporâneo dele, Kardec refutou. Mas esses 4 evangelhos acabaram sendo implantados na Federação Espírita Brasileira. De sorte que o movimento espírita brasileiro, de mais de século para cá, ele se tornou mais religioso do que pensador, do que racional. Ele tomou mais, deu-se mais prioridade a esse lado religioso, e o Espiritismo, no Brasil, trabalha muito em cima dos evangelhos que pertencem à Igreja Católica, que são os evangelhos canônicos, né, que também são das religiões protestantes, ditas evangélicas. O Espiritismo seguiu esse mesmo caminho, quer dizer, o Espiritismo hoje no Brasil, todo o discurso espírita no Brasil hoje, na sua maioria, ele é centrado em cima de passagens evangélicas. E nós sabemos que as passagens evangélicas,
foi um apanhado, né? Foi um apanhado de ditos populares, né? Que existiam na época e que foram reunidos ali, foram colocados nos evangelhos e isso ali passou a ser lei. Aquilo passou a ser como verdade absoluta. Mas muito da que tem ali foram construções que a própria igreja construiu. Né? Muito do que está nos evangelhos a igreja construiu. E o Espiritismo, que deveria ter a sua autonomia, ficou atrelado a essas ideias religiosas. No Brasil, a prioridade é essa ideia religiosa que vem das próprias igrejas cristãs. Fazendo esse tipo de raciocínio, nós vamos ver então que lá nesses evangelhos se diz que Deus é extremamente amoroso, extremamente misericordioso, benevolente, amoroso pelos seus filhos, que não faz distinção de nenhum de seus filhos. Isso, todas as igrejas dizem isso. Né? Por quê? Vamos começar a questionar, porque o Espiritismo nos pede para raciocinar. Por que Deus tem que ser misericordioso, ter pena de nós e perdoar os nossos pecados? Por quê? Alguém já fez essa pergunta? O Espiritismo nos manda raciocinar e perguntar, mas por que tem que ser? Se foi dito, ficou estabelecido que nós todos, a humanidade toda, é criação do próprio Deus. E que Deus é perfeito. Deus é imutável, Deus é perfeito, Deus não erra. E Deus criou a humanidade. E nós, na humanidade, nós nos dispersamos. E nós seguimos caminhos os mais diferentes possíveis. Só para ser mais econômico no nosso raciocínio, basta nós olharmos o Velho Testamento. O que tem de guerra ali, o que tem de povos assaltando outros povos e passando a fio de espada e matando, em nome de Deus, porque foi mandado por Deus. Veja só. Isso só para nós irmos ao Velho Testamento, porque a humanidade existe muito antes, né? Daquilo que se considerou Moisés, que seria o início da Bíblia. Muito antes a humanidade existe, há milhares e milhares de anos. E a gente sabe que houveram tantas guerras, né? Tantos seres humanos bárbaros. E a gente fica a se perguntar, mas como? Será que Deus está no comando mesmo? Será que Deus é Deus que está lá fora? Nos criou para essa barbárie que permanece até os dias atuais? Não é? Nós hoje, com a nossa mídia lá na nossa sala, olhando para a televisão, não é? Pelos nossos smartphones na mão, a gente vê tanta notícia degradante, né? Tanto crime, tanta corrupção, tanta maldade. Muito embora, lógico, isso não é a totalidade. Vamos fazer uma ressalva aqui. É claro que tem a parte correta da vida, é claro que tem uma grande parcela da humanidade que está trabalhando no campo do bem, no campo da harmonia, lutando para o bem. É claro que sim, não estamos negando isso. Mas, a essas alturas dos acontecimentos, no pleno século XXI, com tanta religião que existe na Terra, porque se religião fizesse um homem bom, não é por falta de religião, né? Porque religião não falta na Terra. Tem milhares e milhares de religiões na Terra. O homem deveria estar, né, minimamente educado. Minimamente. Não perfeito, mas minimamente educado. Não é verdade? Então a gente fica a se perguntar, mas por que disso? Ora, Deus está no comando. Né? Jesus é o governador da terra, ele está no leme do barco, se diz. Mas o que nós podemos dizer? Aí que sim, essa escala espírita aqui, né, quando Allan Kardec fez essa classificação aqui, né, ela não é absoluta. Allan Kardec deixa claro aqui que essa classificação não tem nada de absoluta. Ela foi feita em termos assim didáticos, para facilitar a nossa compreensão. E quando ele tratou com os espíritos, né, no relacionamento, através dos médiuns, para montar, codificar o espiritismo,
ele tratou com todo tipo de espírito. Todo tipo de espírito. Né? Daí porque ele fez essa classificação aqui para explicar como é que é o trato com os espíritos. Só que nós podemos ampliar isso aqui. Não só no trato com os espíritos, como nós encarnados na Terra, no nosso relacionamento social, porque nós somos espíritos. Não é? É muito comum a gente ter na mente, em primeiro lugar, espírito é todo aquele que está desencarnado. Não é? Lê do engano. Espíritos somos todos nós, sempre fomos e sempre seremos. Tanto faz estar reencarnado como desencarnado, não importa. Nós somos espíritos, agora aqui, usando os nossos corpos físicos. A gente sempre bate nessa mesma tecla. Nós temos que nos acostumar com essas ideias. Eu sou a consciência. O corpo físico é um acessório que eu estou usando temporariamente para as minhas experiências. Aí nós ficamos a perguntar, se Deus está no comando, Deus é amor, tem até igreja com esse nome, Deus é amor. Né? A Bíblia fala que Deus é amor, que Deus é misericordioso. Deus nos criou e nós aprontamos as maiores barbaridades na terra e Ele tem que ter misericórdia de nós. Nós temos que pedir perdão a Deus, sendo que Ele nos deu liberdade, livre-arbítrio. Né? Até Paulo nos diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você pode fazer o que você quiser da tua vida, mas assuma a responsabilidade, arque com as consequências. Então não tem nada proibido. Mas, voltando ao livro dos Espíritos, aqui mesmo, Kardec colocou: todos os espíritos são criados simples e ignorantes, sem conhecimento. Vamos dizer assim, na estaca zero. Todos, sem exceção. E todos têm a liberdade para trilhar os seus próprios caminhos, para crescer na vida, que o objetivo maior é crescer e atingir cada vez mais patamares mais elevados de consciência, de desenvolvimento de consciência, desenvolvimento de valores, os valores eternos que são os valores do espírito, os valores da ciência, da tecnologia, da educação ética, moral, né? O amor, que é a lei maior, que engloba tudo isso, é o amor. E aí a gente fica a perguntar, bom, vamos partir do princípio que nós já dissemos aqui muitas e muitas vezes. Essas religiões tradicionais, elas não trabalham com a tese da reencarnação. Não trabalham. Elas são unicistas, né? É uma única vida. Você veio para cá, você nasceu pecador, você tem que se batizar, você tem que aderir a uma determinada religião para você ser bom, para você atingir a salvação, alcançar a salvação. Porque um dia haverá um julgamento que vem de fora para dentro e você vai separar, por um lado os bons, por outro lado os maus. Essa é a ideia que foi plantada nas nossas mentes, uma ideia ancestral, atávica. O ser humano ainda tem isso na cabeça. Então essas religiões não trabalham com a tese da reencarnação. A reencarnação vamos dizer assim, é o sustentáculo maior da doutrina espírita. Muito embora ela não possa ser provada cientificamente, não se pode provar a reencarnação, mas como o próprio Kardec disse, é a melhor tese que satisfaz a nossa razão. É a melhor tese, a melhor teoria que pode satisfazer a justiça divina. Se nós entendemos que Deus é justo, é bom, é extremamente amoroso, como é que nós vamos entender a justiça divina diante dessa grande disparidade que existe no mundo? Não é? Aí, quando nós olhamos a escala espírita aqui no Livro dos Espíritos, ela está tratando única e exclusivamente dos espíritos desencarnados, os espíritos que estão na erraticidade, no mundo espiritual. Mas é tudo igualzinho, é igualzinho aqui no chão da terra a nós encarnados. Porque os espíritos são os próprios homens que viveram na terra e que se despojaram dos seus corpos físicos. Como todos nós aqui já fizemos isso milhares de vezes. Não é?
A gente larga o nosso corpo, volta para a erraticidade, se reprograma, volta, sem tempo marcado, porque o tempo é variável para cada espírito. A gente volta para uma nova reencarnação para se aprimorar, para aprender mais. Então a reencarnação nos dá, porque não tem outra alternativa, eu comento sempre com o nosso companheiro de estudo, a gente não tem outra alternativa além da reencarnação para explicar essa escala espírita aqui. Então a escala espírita, Allan Kardec coloca assim, ele faz uma classificação que não é absoluta, ele já disse aqui que não é absoluta, né? Ele coloca em ordens, né? Até foi, além do Livro dos Espíritos aqui, saiu um artigo aqui, né? No jornal, o Correio Fraterno do ABC, saiu aqui um artigo que fala da escala espírita, né? Escala espírita, e aqui faz um resumo daquilo que está aqui no Livro dos Espíritos. Então, a grosso modo, Kardec coloca em 3 ordens a classificação dos espíritos, mas que essa classificação serve para todos nós encarnados na Terra também. Nós aqui na Terra sabemos, né? Nós convivemos em sociedade e sabemos de tantas pessoas bondosas, não sabemos? Todos nós aqui conhecemos pessoas excelentes, pessoas que trabalham no campo do bem, pessoas fraternas, amigas, né? Pessoas amorosas, pessoas que têm uma conduta ética e moral bem equilibrada, bem bacana mesmo. Por outro lado, a gente conhece também aqui encarnados entre nós, espíritos que ainda estão atrasados, não é? Aqueles que nós apontamos o dedo e criticamos, e julgamos, não é? E condenamos. Nós fazemos isso, né? Que Jesus disse, você aponta o dedo para o erro do teu irmão, mas não olha os teus próprios defeitos. Nós fazemos esse julgamento. E esse julgamento muitas vezes é inapelável, não é? A gente faz um julgamento de acordo com os nossos parâmetros interiores, com os nossos valores íntimos, a gente mede o outro. A gente mede o outro com o nosso metro. Não é? Já tem até uma frase que diz que o melhor metro que mediu Kardec foi Herculano Pires. É uma frase que tem aí no movimento espírita. Então nós medimos os outros com os nossos valores, não é? Isso é uma verdade. E aí então ele coloca aqui, a grosso modo, que seriam a terceira ordem, ele começa de baixo para cima. A terceira ordem seriam os espíritos imperfeitos. Volto a repetir, aqui ele trata dos espíritos desencarnados, não é? Mas vamos nos incluir aqui, nós encarnados, porque nós também somos espíritos. E a gente desencarna e continua a mesma coisa do outro lado, né? Com as mesmas ideias, com os mesmos valores. Então, a terceira ordem, espíritos imperfeitos, né? São espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e tudo mais. Aí ele vai fazer uma subdivisão. E ele diz que essa subdivisão aí fica a critério de cada um de nós, é arbitrário isso aí. Você pode subdividir isso aí quantas vezes forem necessárias. Porque cada ser humano, de per si, cada um é um mundo em si. Não tem duas histórias diferentes, não existe. Né? Podem ter histórias similares, mais ou menos parecidas, mas exatamente igual não tem dois espíritos que têm a história exatamente igual, porque a caminhada de cada um é particular, não é verdade? Então ele começa a dizer assim que as principais características desses espíritos imperfeitos é a predominância da matéria sobre o espírito. Quer dizer, o espírito, ele é totalmente materialista, ele vive em função da materialidade, das necessidades do dia a dia do material. Comer, beber, dormir, procriar, trabalhar, fazer o que for. Ele não tem um pingo de consciência, de continuidade da vida, de espiritualidade. Ele vive totalmente material. E aí entra aqueles que não fazem o mal. Tem outros que fazem o mal, não é? Tem aqueles que não estão nem aí com nada, tem os preguiçosos que não querem evoluir, não é? E tem aqueles que não são nem muito bom, nem muito mal, outros não fazem bem, né? Mas só por não fazer o bem já diz que ele é atrasado. Não é? Tem uns que são pseudo-sábios, aqueles que são orgulhosos e acham que a sua palavra, a sua verdade é a verdade, a dos outros não é. Infelizmente, isso tem muito na face da Terra, não é?
entre as próprias religiões, entre partidos políticos, entre a nossa sociedade, dentro do nosso lar. Cada um tem a sua verdade que quer impor ao outro. Isso faz parte do orgulho, da vaidade, da prepotência. São todos valores negativos, né? Ou melhor dizendo, não vamos dizer a palavra valores, né? Não sei se existe a palavra desvalor. Então, o caráter dessas pessoas se revela pela linguagem. Kardec diz assim, no trato com os espíritos, é pela linguagem deles que você vai ver até que ponto ele é evoluído ou menos evoluído. Então, esses espíritos têm conhecimentos limitados. Eles falam daquilo que sabem. É muito comum as pessoas, às vezes, menos avisadas, achar que espírito sabe tudo. Ou consultar o espírito porque o espírito disse que tal coisa é assim, assim. E, infelizmente, tem muito isso no movimento espírita. Né? E Kardec já disse que os espíritos, tudo que eles falam, tem uma limitação. Eles falam daquilo que sabem. Não é? E não existe médium perfeito. Pode ter um bom médium, diz Kardec. Médium perfeito não existe. E os espíritos falam daquilo que sabem. Então, no movimento espírita, às vezes acontece isso. Espírito tal falou através do médium tal. Eles têm credibilidade. Então você aceita aquilo como lei. Vira lei dentro do movimento espírita, você não questiona mais nada. Aí a coisa vai evoluindo, né? Vai passando os tempos. As cabeças pensantes vão se arejando, vão descortinando novos horizontes. Aí você começa a questionar aquilo que foi dito lá décadas atrás, né? Por determinados espíritos, que era lei, mas hoje a ciência está desmentindo aquilo lá. Que Kardec diz, nós temos que acompanhar a ciência, porque senão, se o espiritismo ficar engessado no dogma, na crença, porque tudo é crença, né? A gente crê e aceita. Aí o espiritismo vai virar igual às religiões, vai parar no tempo e no espaço. Nós temos que acompanhar a ciência. Bom, aí vai para a segunda ordem. A segunda ordem seria os espíritos mais ou menos, né? Ele diz aqui, são os bons espíritos. Não são perfeitos ainda, mas são bons, já têm propensão ao bem. Já estão fazendo seus esforços, conforme diz o Espiritismo, fazendo esforços para domar as suas más tendências. Todos nós temos tendências na vida. Temos tendências boas, que nós chamamos de dons, não é? E tendências maléficas, que são chamadas de viciações. Todos nós temos. Nós não somos perfeitos, estamos lutando dentro de nós mesmos, não é? Para inverter os pratos da balança, quer dizer, diminuir as nossas imperfeições e aumentar o nosso aperfeiçoamento. É uma caminhada difícil, longa, que depende de muito esforço pessoal, de vontade própria e de querer buscar. Então esses espíritos da segunda ordem, bons espíritos, ele tem as características principais deles, é a predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem, quer dizer, os espíritos já têm aí uma certa noção de espiritualidade. Muito embora ainda mistura muita coisa, mas ainda tem já uma certa ideia, né, de espiritualidade. Uns têm ciência, outros têm bondade, sabedoria, porque essa questão de inteligência, de ciência, nem sempre caminham junto. Às vezes tem um cidadão, um espírito, tanto faz desencarnado como encarnado, né? Pode ter um espírito que ele não tem muito conhecimento de ciências, né, entendimento da vida, mas ele já tem a bondade do sentimento, já tem o coração bom, né? Já é pacífico. Outros podem ter já a inteligência aguçada, mas se ele não tiver moralidade, ele usa essa inteligência aguçada para o campo do mal. Que isso a gente vê nas estratégias de guerra que tem no mundo. Né? Estratégias de guerra, de domínio. E tem muitos seres inteligentes que usam para o domínio. Os mais adiantados reúnem o saber, né, às qualidades morais. Quer dizer, você unir o conhecimento com as qualidades morais.
eles compreendem Deus de alguma maneira, aceitam Deus de que forma for, mas aceitam Deus, não é? Sentem-se felizes pelo bem que fazem, ao ajudar o próximo, a ser caridosos, não é? Têm amor pelas pessoas, têm respeito, né? Mas todos ainda têm provas, têm reencarnações para fazer, precisam de mais provas, precisam evoluir mais, né? Todos eles. E nós sabemos que nós, através da nossa mente, dos nossos pensamentos, que são frequências energéticas, nós entramos em sintonia com espíritos de diversas ordens. E existem as faixas de frequências e as sintonias, assim como as comunicações na face da Terra, né? De rádio, televisão, de internet, tudo, nós temos frequências. Assim também a nossa mente. Então aquilo que nós buscamos, aquilo que nós almejamos na vida, os objetivos que temos na vida, aquilo que predomina no nosso pensamento, é que faz com que nós irradiemos em torno de nós essas frequências que entram em sintonia com outras frequências afins. Daí porque nós, encarnados, temos as companhias espirituais que merecemos, que queremos. Não é? Então, quando estamos encarnados, esses espíritos são bons, são benevolentes, né? E estão trabalhando para diminuir o seu egoísmo, os seus ódios, as suas mágoas, trabalhando nesse sentido. Estamos trabalhando nesse sentido. E daí Kardec coloca aqui a primeira ordem dos espíritos puros. Bom, aí Kardec também já coloca aqui esses espíritos de primeira ordem como aqueles que já chegaram no ápice, no final da escalada evolutiva. Aí também entra a questão do raciocínio e da filosofia. Você pode aceitar dessa forma que existe um ponto final, em que os espíritos acabaram toda a sua evolução, não tem mais nada que fazer, só vai trabalhar, né? Nesse ponto, a gente discorda um pouco. Eu acho que essa caminhada, eu pessoalmente, aí é uma opinião pessoal, cada um tem a sua. Eu acho que os espíritos vão continuar sempre à busca do progresso, do aprendizado. Não vai ter fim isso, porque ficaria muito chato se a gente chegasse no final, né? Aí a gente dissesse assim, pronto, alcancei a felicidade. O que eu vou fazer agora? Porque a gente que gosta de estudar, de pesquisar, de trabalhar, né? A gente sempre gostou disso. Puxa, seria monótono demais, né? A gente não tem mais o que fazer. Poxa, eu já sei tudo. Não tem mais nada que pesquisar, que estudar, que trabalhar. Vai ser ruim. Isso para mim, pessoalmente, seria uma espécie de morte. Você não tem mais o que buscar, do que conquistar, né? Estudar, desvendar. Cada um tem a sua ideia a respeito disso. Então Kardec diz aqui que esses espíritos percorreram todos os degraus evolutivos, né? Já se despojaram da materialidade, não precisam mais reencarnar, né? Vivem totalmente a vida espiritual, são espíritos de luz. E aí ele coloca aqui, vamos dizer assim, designações, palavras referentes à igreja. Esses espíritos são chamados de anjos, arcanjos, serafins. Ele coloca isso aqui no livro dos espíritos. Esses espíritos, guias protetores, anjos protetores. Esses espíritos seriam assim, né? Então ele usa aqui um vocabulário pertinente à igreja, né? Eu não gosto desse. O livro dos espíritos trata de anjo protetor, né? De anjo guardião. Eu particularmente não gosto dessas palavras. Existem espíritos relativamente uns superiores aos outros, como a própria escala espírita nos diz. Relativamente superiores uns aos outros. E nesse relativamente aí, nós seremos sempre, nós seremos aprendizes e mestres. Não é? Porque na convivência, nós podemos transmitir aquilo que já sabemos como mestres e aprender com aqueles que sabem mais do que nós. Isso é bonito, a troca de experiências, né?
Então, eu acredito que, tanto aqui na Terra, que nós temos na Terra também, grandes pensadores, né, ao longo da história da humanidade, não vamos olhar só o lado negativo das guerras, dos dominadores, né, daqueles sanguinários que a face da Terra conheceu. Teve. Mas vamos olhar também o outro lado positivo, que ao longo da humanidade também sempre reencarnaram aqui na Terra espíritos que estiveram relativamente adiantados no seu tempo e que transmitiram ideias de crescimento, de evolução, de progresso, de amor, de fraternidade. Né? Se nós olharmos os grandes filósofos da antiguidade, antes de Jesus, né? E o próprio Mestre Jesus, né? Que veio também com um espírito desse, outros que vieram depois dele, que deram suas contribuições para o crescimento da humanidade. Então essa escala espírita aqui nos deixa bem claro que, ao olharmos aqui a nossa convivência humana aqui na Terra, nós convivemos com espíritos bons, espíritos que trabalham no campo do bem, no campo do progresso, e a gente vê por aí tanta barbaridade que a gente sabe que eles não são espíritos que foram criados, eles foram criados simples e ignorantes, mas se desviaram dos caminhos, mas que não vão ficar assim para sempre, né? Ninguém de nós é perfeito, mas nós somos perfectíveis. Quer dizer, nós temos a possibilidade de mudar, sempre que quisermos. Sempre que quisermos. Pelo nosso esforço pessoal, cada um tem o seu tempo de despertamento da consciência. Uns demoram mais, outros caminham mais rapidamente na escala evolutiva. Porque, como a gente disse, tudo depende do querer do espírito, do livre-arbítrio do espírito. Eu quero, eu posso, eu vou conquistar, eu quero estudar, evoluir, abrir a minha mente, conhecer, me educar, eu quero. Então isso depende do espírito. Ele é o construtor da sua própria vida, da sua própria felicidade ou infelicidade. E existem aqueles que são comparados a alunos matadores de aula. Não é? Alunos que não se aplicam na escola, que vão para a escola para fazer bagunça, para tumultuar, para desrespeitar, como a gente vê que tem por aí, que não vão lá para aprender nada e ainda atrapalha aqueles que querem aprender. Então, são espíritos ainda que estão assim, desligados, né? Perdidos pelos caminhos da evolução, ainda não se encontraram, não entenderam ainda o objetivo da vida. Vive uma vida totalmente desregrada, desequilibrada. Então, olhando esse nosso mundo aqui, é igualzinho no mundo espiritual, no mundo desencarnado. Que os espíritos que, entre aspas, lá estão, que é uma forma, não é? É uma expressão, uma forma de expressão, lá estão, porque não existe o lá e o cá, é tudo uma coisa só. O universo é todo energético, são tudo frequências energéticas. Então esse estar lá no mundo espiritual ou estar cá no mundo encarnado é uma força de expressão apenas, não é? Mas nós vivemos e convivemos diuturnamente com espíritos desencarnados e encarnados. Nós vivemos em conluio mental. E esse conluio mental ele acontece de acordo com os nossos objetivos, com aquilo que queremos na vida, né? É aquilo que nós queremos na vida que faz contato com o outro lado da mesma sintonia. Então, fica aqui essa escala espírita, aqui a questão número 100 de O Livro dos Espíritos, para a gente entender o porquê que existe essa grande disparidade na face da Terra. Que se Deus está no comando, acontece lá, nós já falamos isso aqui muitas vezes, acontece uma desgraça, uma tragédia, um desencarne coletivo, normalmente se diz o seguinte, as pessoas que escapam dessa tragédia, é costume dizer, né, graças a Deus, né? Nossa, graças a Deus o meu pai, o meu filho escapou dessa, graças a Deus. Mas a gente está acostumado a olhar as coisas de um lado só, né? Por que a gente não olha dos dois lados? No mesmo
acidente, aconteceu uma desgraça. O meu irmão aqui do lado desencarnou, morreu, está sofrendo. Graças a Deus. Porque aqui do meu lado não aconteceu nada, graças a Deus. Mas se Deus não toma partido de ninguém, Deus é igual para todo mundo, Deus está no comando, né? Por que tanta gente morreu nessa pandemia? Milhares de pessoas morreram na pandemia e outros não. Eu vou dizer para mim, graças a Deus que eu não peguei a coronavírus? Eu posso dizer isso, graças a Deus eu não peguei? Não peguei mesmo. Eu posso dizer graças a Deus? Eu não posso dizer graças a Deus. Porque eu teria que forçosamente dizer que os outros que desencarnaram, graças a Deus também. Porque é da lei do universo, aconteceu com eles. Como é que você pode entender Deus dessa forma? Esse graças a Deus eu não concordo com ele. Concordo assim. O graças a Deus se for em relação à lei do universo. A lei do universo, todos nós estamos sujeitos à lei do universo. Todos nós estamos sujeitos às vicissitudes da vida terrena. Todos nós estamos sujeitos a desencarnar de uma forma ou de outra. Essa lei maior, né? Essa é a maior certeza que um ser humano pode ter, é o desencarne. Não existe outra certeza maior de que dizer assim, eu vou desencarnar. Agora, não sei quando e não sei em que circunstâncias eu vou desencarnar. Bom, mas é a lei do universo. Então, acontecem as tragédias, acontecem os desencarnes coletivos, acontece tudo. Olha, é muito comum nos meios espíritas dizerem que esse grupo está pagando dívida lá do passado de alguma coisa que fizeram lá atrás. É muito comum isso. Então, esse é um julgamento precipitado que nós fazemos. Que não se deve fazer isso, não é? Porque tem tanta coisa insondável nas leis do universo que nós nem suspeitamos. Como é que a gente pode já dizer, isso aconteceu porque foi aquilo? Não podemos dizer isso, não é? Então o Espiritismo nos chama a atenção para o raciocínio, para a ponderação das coisas, né? Para a gente olhar as coisas com ponderação, com equilíbrio, sem precipitação, sem preconceitos, sem pré-julgamentos das coisas, porque nós somos falhos, não é? Nós somos falhos também, nós temos que nos olhar como aprendizes da vida, não? Então, isso explica essa grande disparidade de situações que existem em nosso meio terreno, assim como nos meios dos espíritos, não é? É um mundo particular de cada espírito. É aquilo que o espírito construiu ou deixou de construir. Não é? São os seus valores conquistados ou as suas inferioridades, as suas viciações ainda não dominadas. Não é? Isso determina o que acontece na face da Terra. Então, se a gente dizer Deus está no comando, então Deus teria que pegar todo mundo, juntar tudo, todo mundo aqui, bonzinho, inteligente, amoroso, educado. Todo mundo, num passe de mágica. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer, porque depende individualmente de cada um de nós. Então fica essa reflexão, escala espírita, para nós nos posicionarmos e raciocinarmos e pensarmos a respeito.